dentro da questão científica, nós temos, né, por exemplo, Dr. Rômulo, que é criacionista, que acredita em Deus, enfim. Nós temos cientistas ateus, nós temos aqueles que acreditam na tese do design inteligente, né, que advogam que a tese do design inteligente não é, de fato, uma tese de cunho puramente religioso, e sim científica e tal. Então, existem fragmentos, divisões dentre eles. E dentro do mundo teológico, dentro do mundo cristão, também existem fragmentações. Nós temos aí várias denominações religiosas, nós temos muitas dessas denominações defendendo teologias próprias, que não são comuns com outras teologias, denominações que têm lá suas soteriologias particulares. Então, existe aí uma fragmentação, uma divisão muito grande dentro do mundo religioso / teológico também. E eu queria perguntar para o Adolfo se ele entende que essa fragmentação, essas divisões, elas mais ajudam ou atrapalham, né, nesse embate que o mundo cristão está passando, principalmente atualmente, né, aí com os ateístas, os neo-ateístas. Então, Adolfo, na sua visão, essa divisão teológica, essa fragmentação religiosa, mais ajuda ou atrapalha nesse embate ideológico que nós temos contra o ateísmo? É contigo. Particularmente, contra o ateísmo, é um tanto engraçado, né? Porque tem um maluco que é ateu, e quando eu me refiro a maluco, é que a pessoa, né? Você tem a pessoa que ela é ateia, e ela segue a vida dela sem incomodar ninguém. E você tem os desocupados da vida que não estudam ou pesquisam meio que um artigo aqui, um artigo ali, e saem querendo fazer militância ateísta. Então, acho que tem que dividir, né? Você tem uns ateus aí que estão mais preocupados em estudar filosofia e a origem do ser humano do que ficar brigando com crente, né? Agora, no tocante à fragmentação religiosa, isso ajuda ou atrapalha? Na minha opinião, a fragmentação religiosa ela é extremamente importante. Por quê? Se não houver liberdade de discordar religiosamente, você vai ter que ter uma religião que comande elas. Automaticamente, quando você tem uma religião que controla, ou tecnicamente a religião que comanda, que tem o poder sobre as outras, e ela não permite divisão, você tem você tem um impedimento da busca pela verdade. Então, digamos que só a Igreja Batista, que a Igreja Batista fosse a maior igreja do mundo e a igreja mais poderosa. Um exemplo, tá? Só um exemplo. Não aconteceu isso. A Igreja Batista ela vem de uma das divisões anabatistas e por aí vai no período da Reforma. Mas se a Igreja Batista fosse a maior igreja do mundo, a igreja mais poderosa, a igreja que controlasse a opinião, e chegasse alguém e questionasse a interpretação sobre a substituição, a teologia da substituição, se alguém questionasse, essa pessoa ela já vai estar divergindo, vamos supor, da teologia batista de um determinado período. Se essa pessoa for perseguida por causa disso, logo, nós não teremos certeza se a teologia da substituição é verdadeira ou não. Então, a divisão, ela é interessante porque você vai ter dois pontos de vista sobre um tema, duas explicações, e você pode comparar e analisar qual é a verdade. O problema é que isso exige esforço. Então, buscar a verdade exige esforço. O Dr. Rômulo aí, ele deve ter estudado pelo menos uns 20 anos para ter o doutorado dele. Né? Pelo menos 20 anos. Né? Desde que saiu da escola, fez a faculdade, mestrado, o doutorado, e fora o que ele teve que estudar para estudar a tese dele e outros assuntos. Então, para ele chegar a uma conclusão, ele teve que estudar muito. Agora, se você tem uma igreja que comanda tudo e que não permite divisões, você vai ter perseguição à verdade. Porque muitas vezes você vai trocar a verdade pelo dogmatismo.
É isso. Adolfo, mas, ok, em certo ponto eu concordo. Mas aí surge uma outra pergunta, por exemplo, até que ponto essas divisões e discordâncias são neutras ou saudáveis? E a partir de que ponto elas prejudicam, elas... Cara, aí nós estamos no século XXI, e eu acho que o século XXI tem que ser o século do respeito. Né? O século XXI tem que ser o século do respeito. Porque no século passado, nós tivemos o grande florescimento comunista e o grande florescimento nazista, né? Que foram duas ideologias que vieram basicamente com bases do pensamento darwinista, essencialmente. Pode crer ou não, talvez o Rômulo possa ajudar nesse sentido, se ele tiver algum conhecimento sobre a área. E essas duas ideologias mataram mais de 150 milhões de pessoas em um século, em menos de um século, né? Então, assim, nós no século XXI, nós temos muita preocupação com isso. Então, o respeito. Então, Helry, você tem uma posição teológica, eu tenho outra, o Rômulo tem outra. A gente está reunido aqui para conversar sobre alguns assuntos e com base no respeito. E um aprender com o outro, talvez um discordar do outro, e assim vai. Então isso é natural, com base no respeito. Então, até que ponto é positivo, enquanto houver respeito? Quando acaba o respeito, aí é só paulada. E você acha que esse respeito está existindo contemporaneamente falando? É interessante que cada pessoa, na verdade, você tem grupos, né? Então você tem grupos mais respeitosos e você tem grupos de pessoas menos respeitosas. Então, ao tempo em que você vai ter pessoas que acham interessante trazer informação, uma pessoa com uma denominação diferente da sua, trazer uma informação legal, você vai ter outra na sua live criticando porque você trouxe uma pessoa. Por exemplo, se você trazer um padre para cá, né? Eu sou adventista do sétimo dia, você é protestante, não sei qual é a religião do Rômulo, mas trazer um padre para cá, vai ter gente que vai falar, nossa, que legal, tá tendo um diálogo. E vai ter gente que vai dizer, não tá tendo diálogo, vocês estão trazendo um padre, não sei o quê, vocês estão trazendo um adventista, que negócio é esse? É o fim do mundo, é isso, é aquilo, pá. Então, assim... Ecumenismo. No momento em que nós estamos aqui, nós estamos lidando com pessoas em vários níveis. Níveis de respeito, níveis de compreensão. Então, o que eu entendo a gente tem que saber dançar de acordo com a música, mas sempre enfatizar as pessoas que têm respeito e descer além nessas que não têm respeito. Né? A gente trata como a gente é tratado, ponto. Muito bom, muito bom, muito bom. Pessoal, vocês podem observar aí que o nível do programa, graças a Deus, é alto e eu espero que seja de grande ajuda para todos vocês, né, para que venhamos crescer não somente em graça, mas também em conhecimento. E o que eu peço de ajuda é que você deixe aí o seu like, que você indique aí o nosso vídeo, né, e dessa forma o YouTube vai recomendar esse nosso conteúdo para outras pessoas, certo?